Preciso te contar também sobre o valor da multa rescisória de Luiz Zubeldia no São Paulo, e ela é peça importante para a permanência do treinador argentino. Vou falar ainda sobre Carlos Belmonte, diretor de futebol do São Paulo, queimou o seu filme com torcedores organizados e com parte do Conselho Deliberativo. Isso pode inclusive ameaçar sua candidatura à presidência do Tricolor. As últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora de falar sobre o maior déficit da história do futebol brasileiro. Fui buscar essa informação depois de ficar abismado com os resultados operacionais de São Paulo e Corinthians em 2024. São Paulo registrou prejuízo de 287 milhões de reais contra 181 milhões do Corinthians. Foi aí que eu pensei, qual que será que é o maior prejuízo já registrado por um clube de futebol no Brasil ao longo de uma temporada? E esse status pertence ao Cruzeiro, que no ano de 2019 havia registrado 394 milhões de reais de prejuízo. Só para vocês entenderem, esse prejuízo era superior à arrecadação de qualquer ano da história do Cruzeiro. Aquele 2019 era ano de Itair Machado, de dirigentes que o torcedor do Cruzeiro nem gosta de lembrar, mas e também foi o ano de rebaixamento para a Série B do Campeonato Brasileiro. Importante lembrar que essa lista com os times com os maiores déficits da história do país tem o Cruzeiro em primeiro, 2019 com 394 milhões, resultado operacional do São Paulo de 2024 é o segundo pior, 287 milhões. O Botafogo é dono da terceira pior marca. Em 2022 havia registrado um prejuízo de 248 milhões de reais. Cruzeiro é o quarto, em 2020 com 226 milhões. E o top 5 é concluído pelo Corinthians de 2019 com 195 milhões de reais. Só para fazer o contraponto, lembrar que o Atlético Paranaense, antes da divulgação do balanço do ano passado, tinha o maior acumulado de superávites seguidos. Nos últimos 6 anos, o Furacão havia registrado uma soma de superávites de 712 milhões de reais, seguido de perto pelo Flamengo com 635 milhões de reais. Hora de falar sobre Luiz Zubeldia com uma informação importante. A permanência do técnico argentino, mesmo diante de tantos resultados ruins e da pressão do torcedor do São Paulo, tem muito a ver com sua multa salarial. Cheguei a contar para vocês que é hábito, é praxe no São Paulo, de que as multas dos seus técnicos equivalem a 3 meses de salário. Se essa lógica valesse para o Zubeldia, a demissão do argentino custaria 3 milhões de reais. Mas no caso específico do argentino, houve uma mudança de planos. Quando ele foi contratado, Zubeldia exigiu outra característica em relação à multa rescisória. Em 2024, caso fosse demitido, a multa seria de $1.300.000. Em 2025, essa multa cai para $1 milhão, que equivale hoje a quase 6 milhões de reais. A gente está falando de mais ou menos 5 milhões e 700 mil reais. E diante de toda a dificuldade do São Paulo em relação à parte financeira, esse é mais um impeditivo para que o Zubeldia caia. É óbvio que se o São Paulo emplacar uma sequência ruim de resultados, o Tricolor vai acabar abrindo mão dos serviços do treinador para contratar outro nome. Já havia contado para vocês também que a busca por um técnico certamente implicaria numa comissão técnica mais cara. Zubeldia e seus auxiliares custam $1 milhão por mês. Do técnico Dorival Júnior, por exemplo, não viria por menos de 2 milhões de reais. O Tite chegou a pedir 3 milhões de reais para o Corinthians. Até o Fernando Diniz, que conversou durante o Campeonato Paulista com o presidente Júlio Casares, seria mais caro, algo na casa de 1,5 milhão de reais. Só para completar, o São Paulo, que tinha conversas com o Dorival Júnior, já sabe que há uma grande chance de o treinador ex-seleção brasileira assumir o Corinthians. Preciso te atualizar agora sobre a situação de Carlos Belmonte, diretor de futebol do São Paulo desde que o Júlio Casares assumiu a presidência para o primeiro mandato, em janeiro de 2021. Belmonte, que é considerado um cara muito forte politicamente no São Paulo e o virtual candidato à reeleição do Júlio Casares em dezembro de 26. Vale a lembrança de que o Casares já se reelegeu uma vez e não pode concorrer de novo. Então, na teoria, tudo está sendo preparado para que o Belmonte suceda o Júlio Casares, até porque a oposição no São Paulo tem sido bastante fraca. Mas Belmonte tem enfrentado pressões internas que têm sobrado para o presidente Júlio Casares. Posso contar que integrantes da principal organizada do São Paulo, a Independente, não querem a continuidade do Carlos Belmonte. Isso afetaria ou afetará pouco
o dia a dia do São Paulo, o Júlio Casares nem pensa na possibilidade de dispensar o Carlos Belmonte. O que pega contra ele é uma pressão interna de membros importantes do Conselho Deliberativo. Tudo porque numa reunião recente do Conselho de Administração, quando da apresentação dos números de 2024, existiram críticas pesadas de conselheiros ao trabalho feito no futebol da Barra Funda. Muitos gastos que contribuem para um déficit de quase 300 milhões de reais na temporada passada e a maior dívida da história do São Paulo em todos os tempos, 968 milhões de reais. Belmonte não gostou das reclamações e chegou a bater boca com conselheiros, o que causou ainda pior estrago, o aumento de um estrago à imagem do diretor de futebol. Júlio Casares certamente vai contemporizar, vai tentar levar essa história adiante sem grandes problemas, mas a continuar pela falta de resultados e com desempenho financeiro ruim, é provável que o Belmonte perca a oportunidade de concorrer à presidência do São Paulo. Família, ficamos aqui com o giro de notícias do maior clube do Brasil. A gente está falando realmente do São Paulo. Se você ficou no vídeo até agora, não esqueça de deixar aquele like maroto. E inscreva-se também no canal e ative o sininho de notificação para fortalecer o nosso trampo, que está trazendo vídeo diariamente aí do maior clube brasileiro. Então, já para dar essa moral, faça aí a sua inscrição caso não for inscrito. Se você é inscrito e quiser colaborar ainda mais, deixa aí a sua inscrição aí e pode ir na aba aí de se tornar membro, até também de hypar os nossos vídeos aí para poder ficar muito gratificante pra gente aí. Valeu, rapaziada? Então chega aí deixando seu like, dá essa moral pra gente aí e segue pra mais. Até o próximo vídeo, vamos pra cima, vamos que vamos.